É bom estar juntos, hein? É maravilhoso nos reunirmos na presença do Senhor, seja aqui no templo, seja em outro local, desde que a palavra seja o centro. Eu queria, sem atropelar a junta diaconal, sugerir que amanhã, pelo menos na parte da manhã, de repente você, se você entregar para o diácono a sua doação, você poderá fazer isso só na quarta-feira no culto, né? E ali é uma coisa que exige mais um pouco de urgência, a questão relacionada às doações. Então, se você quiser trazer na parte da manhã a sua doação, nós temos aqui a irmã Luciene e a irmã Juliana, que estarão aqui até às 11 horas. Então, se você quiser adiantar isso aí, com certeza será muito bem-vindo. Se você quiser em outro momento, comunique aos diáconos e eles receberão aqui, tá bom? Sem atropelarem a junta diaconal, mas eu creio que uma sugestão, que é uma questão que exige um pouco mais de agilidade, dada a situação, né? Então, por isso, a minha sugestão, tá bom? Muito bem. Nosso visitante, seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus, receba o nosso abraço e o nosso carinho. Vamos abrir nossas Bíblias, Marcos capítulo 6, versículos 14 ao versículo 29, versículo 14 ao versículo 29. Marcos 6, 14 a 29. Acompanhe, por gentileza, lendo em silêncio. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Nós já oramos ao Senhor, e na dependência do Espírito Santo, seremos sim, com certeza, por Ele, edificados na palavra do Senhor. Hoje quero trabalhar e pensar um pouco com você sobre o tema evidências de um discípulo de Jesus. Ser um discípulo é muito mais do que ser um aluno, envolve uma identidade. O aluno vai para a sala de aula
procura captar os ensinamentos, tratado da disciplina, da matéria, mas não tem ligação com o professor. Mas quando se é discípulo, não só se aprende sobre o que está sendo tratado, mas a maneira de vida do professor, do mestre, acaba sendo encarnada, e aquela pessoa começa a viver identicamente aquele que está sobre ele. Isto é discípulo, isto é ser discípulo. Interessante observar no texto que Marcos enfatiza aqui um tratamento relacionado à missão e o sofrimento ou as adversidades da missão. Porque se você olhar o primeiro versículo do capítulo 6, ele tratará da rejeição que o mestre Jesus teve entre os nazarenos. Depois ele trata dos versículos 7 em diante, do envio dos 12, isso é logo em seguida. Marcos está registrando justamente, Jesus é rejeitado, o envio de Jesus, tem João Batista, e depois você tem, lá na frente, no 45 em diante, a questão relacionada, ou melhor, do 30 em diante, de 30 a 44, a questão do problema da alimentação para uma multidão, e você tem também, do 45 ao 52, você tem um momento de grande tempestade no mar. E é importante porque parece que Marcos está chamando a atenção não só para as adversidades na missão, mas também para o sustento do Senhor na missão. Porque tanto o mestre sendo rejeitado aqui, mas aqui na tribulação referente à falta de pão para a alimentação daquele povo, Jesus resolve o problema e depois Jesus anda sobre as águas e ele emudece o mar, ele acalma a tempestade. Então, no meu ponto de vista, esse texto está inserido num contexto de uma adversidade mostrada no mestre, com o envio dos discípulos, depois então adversidades na vida dos discípulos, porque houve também na vida do mestre, mas o mestre sempre para resolver ou conduzir em vitória os seus discípulos. E isto é importante, muito importante, para seguirmos pensando na nossa proposta sobre as evidências de um discípulo de Cristo. Tiramos algumas lições do texto que eu quero destacar com você aqui. Eu não quero demorar muito hoje, então por isso vamos direto para as lições. Vamos para observar algumas lições dos versículos 14 a 29. Então quero que você pense comigo, você leia o texto junto comigo, leia os versículos, observe, compare, porque a única coisa que pode edificar a sua vida não sou eu, é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo do Senhor que pode edificar a sua vida. Bom, vamos aqui então para algumas lições. Eu quero fazer uma afirmação e discorrer sobre ela dentro do texto. A primeira afirmação que eu quero fazer com você é que o discípulo de Cristo é confundido com o seu mestre. O discípulo de Cristo é confundido com o seu mestre. Quando eu estou chamando a sua atenção para isso, eu quero afirmar no contexto de que Herodes, ele assume uma província, ele é o tetrarca, ele é praticamente como se fosse o terceiro abaixo do rei do momento, ele está numa província, ele aproximadamente tinha a idade de uns 40 anos quando isso aconteceu, e ele enfrenta algumas adversidades. E a adversidade que ele tem é que ele resolveu tomar a esposa do seu irmão. E de repente, João Batista chega e chama-lhe a atenção. Para que isto tudo ocorra e o conflito mental, emocional na cabeça de João Batista, de Herodes, aconteça, é porque após o momento do envio relacionado aos discípulos, olha só, versículo 7 ao versículo 13, Jesus lhes dá autoridade
e os discípulos vão em nome de Jesus. E a partir do momento que eles vão em nome de Jesus, a fama de Jesus começa a ser divulgada. Olha só o que diz o versículo 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. O que Jesus estava fazendo, não só pessoalmente, mas fazendo na vida e através da vida dos seus discípulos, isso se tornou notório. E as pessoas começaram o assunto do momento era esse Jesus, que vivia diferente, que se portava diferente, que pregava diferente e que tinha domínio sobre todas as autoridades, seja ela no âmbito da natureza, seja ela no âmbito do físico e seja ela no âmbito espiritual. Jesus, ele dominava tudo isso, já tinha demonstrado tudo isso, e o que acontece com o Herodes é que ele, diante de algumas afirmações, se você observar comigo ainda no versículo 14, você encontra assim, porque o nome de Jesus já se tornaram notório, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, por isso nele operam forças miraculosas. Interessante porque, se você observar esta afirmação do versículo 14, e depois a do 16, quando ele mesmo diz assim, é João a quem mandei decapitar, isso identifica a vida, a natureza, o modo de conduta, de realizações, não apenas de realizações de milagres, mas de conduta de vida semelhante entre João Batista e Jesus. Alguns diziam Elias, outro profeta, mas há duas afirmações aqui, alguns dizendo João Batista, que ressuscitou dentre os mortos, e o próprio Herodes, destonando daqueles que afirmavam que Elias ou é um profeta, versículo 16, Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. E eu quero dizer para você o seguinte, mas como assim? João era discípulo de Jesus? Bom, de certa forma, indiretamente sim. Por quê? Vamos dar uma olhadinha em João capítulo 1. Olha só, João Batista veio primeiro do que Jesus. João Batista é o precursor. João Batista é aquele que caminhou na frente mostrando o caminho sobre Jesus. Mas o capítulo 1 de João, no versículo 15, João diz assim, João testemunha a respeito dele, exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, a primazia, vem de mim, tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então, o ministério de João Batista é um ministério que ele tem um fechamento do Antigo Testamento e a ligação com o Novo Testamento. É o último dos profetas. É aquele que veio para mostrar, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a questão é que Jesus, sim, nasceu depois, mas o Cristo é antes. E ele afirma isso, está no seu coração, o Espírito Santo colocou no coração de João Batista, tudo relacionado a Jesus. Então o cristianismo já tinha sido plantado no coração de João Batista, de tal maneira que a vida de João Batista era muito idêntica à vida de Jesus, o seu caráter era idêntico ao caráter de Jesus, a sua maneira de portar era muito parecida, a sua maneira de temer a Deus era muito parecida, a ponto das pessoas acharem que João Batista havia ressuscitado e que Jesus era esse João Batista. E se você ver isso aqui, Mateus capítulo 14, a partir do 1º versículo, também vai dizer a mesma coisa, dizendo assim, é João Batista que ressuscitou. E Lucas capítulo 9, a partir do 7, vai dizer que ele estava perplexo, e o termo lá usado para perplexo é justamente a mesma ideia de Mateus e Marcos. João Batista, a quem eu mandei decapitar, então só pode ser ele que ressuscitou. Há uma identidade
de João Batista com Jesus Cristo. Os atos de Jesus, embora eles tivessem vindo depois de João Batista não viu a crucificação, mas ele viu os milagres. Ele estava preso já quando Jesus estava fazendo os milagres, e mesmo ele vindo antes, ele tem a mesma essência, pois esse cristianismo foi plantado dentro do seu coração, e ele é aquele que revela. Agora há uma identidade de João Batista, de Cristo plantada em João Batista, antes mesmo de Jesus nascer, antes mesmo de Jesus desenvolver o seu ministério. Eram idênticos, então por isso, identidade. Eu quero lhe chamar a atenção justamente para isso. Eu estou muito preocupado comigo mesmo, preocupado com você, preocupado com as demais igrejas evangélicas, porque nós temos perdido a identidade de Jesus. Nós vivemos muito mais uma identidade gospel, muito mais uma identidade relacionada a uma vida em comunidade, que também tem o seu lado positivo, mas nós perdemos a essência, a motivação do ajuntamento, a verdadeira motivação do ajuntamento. Se nós olharmos, será que nós temos agido como Cristo? E agir como Cristo, diferentemente de algumas pessoas, não é você trabalhar a favor do pecado. Não é você simplesmente dizer, não, está tudo bem. Não é você dizer assim, não, a gente precisa fazer isso mesmo. Na verdade, Jesus nunca coadunou com o pecado. A diferença de Jesus é que ele recebia pecadores. Ainda hoje fui procurado por alguém me pedindo ajuda para falar do Evangelho a uma pessoa que tem consciência do que ela está fazendo é errado, e dizer, eu desejo não ter essa vida, desejo ter uma família, mas eu não consigo, eu não posso ir para a igreja. Eu disse, ela pode ir para a igreja. Ela pode, Jesus pode transformar, e o templo é local para receber mesmo pecadores, porque aqui eu estou. Então a igreja, ela recebe pecadores como Cristo recebia os pecadores, mas Cristo em momento algum disse, tudo bem, pode continuar. Não, você vai ter um cantinho no céu também, pode vir. Em todo momento Jesus recebeu pecadores, mas Jesus os chamou e os desafiou ao arrependimento. Se tem alguém que verdadeiramente pregou o arrependimento, foi Jesus. Jesus pregou o arrependimento constantemente. Então a igreja, ela precisa ter essa identidade, ao mesmo tempo que ela vai denunciar, vai anunciar que tal ato é pecado e você não pode viver neste pecado, vai dizer, você precisa se arrepender, mas também você vai chamar, venha, porque eu também passei por isto, eu também sou pecador redimido, então você pode ser um pecador redimido. Isso é a identidade de Jesus, mas não é se misturar com o mundo, não é coadunar com o pecado, não é compartilhar do pecado. Jesus não saía para barzinho tomando cerveja, Jesus não saía para ajuntamento de orgias. Ele era convidado para um almoço ou um jantar na casa de um pecador, e ele ia a esse jantar ou a esse almoço, mas em momento algum ele lá participava de orgias que lá pudessem ter, até porque ninguém o convidaria para uma festa orgíaca. A questão é, eu sou um pecador e vejo então Jesus, e por favor, vai lá em casa almoçar comigo, e ele então ia para a minha casa. Agora, só que este momento lá, normalmente era um momento de confronto com misericórdia. Há pouco tempo, lembro-me que um defensor do aborto, disse que Jesus, ele é totalmente diferente da igreja, porque Jesus é aquele que não acusou a mulher adúltera, mas na verdade ele acusou sim. Ele disse, vai, não peques mais. Então ele fala, não peques mais, você pecou. Então esta é a diferença. Então Jesus tem os dois lados. Ele acolhe os pecadores que querem se aproximar dele, mas ele os confronta no amor, ele confronta na misericórdia, e ele diz para as pessoas, você tem que mudar de vida.
Você quer um exemplo que eu sempre cito para você que está sempre comigo, você que não está sempre comigo vai ouvir pela primeira vez? Jesus não negociou a fé com o jovem rico. Ele disse: olha, você está achando que você é perfeito? Falta uma coisa, você tem, o seu ídolo é o dinheiro. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, segue-me e terá um tesouro no céu. E aquele moço então saiu triste. Jesus não negociou com ele, Jesus não implorou com ele, apenas deixou ir. Por quê? Porque Jesus é aquele que recebe e ama pecadores arrependidos. Mas se a pessoa não quer se arrepender, vai ser condenada. Então a igreja precisa, em primeiro lugar, ser identificada como Jesus no seu modo de vida. Primeiro, amor a Deus, santidade de vida, amor ao próximo e confronto dos pecadores. João Batista confrontava. Já imaginou você chegar perto do rei? Chegar perto daquele que tem a caneta que pode ditar? Já imaginou você fazer isso e de repente você chega e fala: olha, você está errado. Espera aí, mas no contexto de hoje não tinha problema não, né? Afinal, hoje os crentes separam e casam de novo como se fosse uma coisa muito normal, pois se fosse no tempo de João Batista lá, ele falaria com você: é errado, você está em pecado, você não pode fazer isso. Então nós temos sim que nos parecer com Jesus, mas não é um Jesus criado nem por um radicalismo hipócrita e nem um Jesus criado por uma sociedade que não quer uma mudança de vida e um confronto contra o pecado. É alguém que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. João Batista deu uma identidade a ponto de Herodes falar assim: olha, só pode ser João Batista que ressuscitou quando Jesus nasceu, quando Jesus viveu, quando Jesus trabalhou, quando ele ministrou, quando ele abençoou vidas. A maneira de viver dele era idêntica à de João Batista. Por isso ele diz: só pode ser João Batista que ressuscitou. Então a primeira lição é justamente essa: o discípulo de Cristo é confrontado, ou melhor, confundido com o mestre. E a minha pergunta para você é: será que você é parecido com Jesus? Isso incomoda meu coração, não é? Eu não estou falando com hipocrisia aqui, não estou falando mensagem para você, estou falando para mim mesmo nesse momento. Sabe, me incomoda. Será que a maneira como eu vivo no meu relacionamento com Deus... Eu não estou falando do relacionamento com a igreja, não. Aqui é mais fácil. Embora nem aqui eu seja capaz de cumprir isso, mas eu falo com Deus. O valor que eu dou pela palavra de Deus, por falar com o Senhor, pelo temor que tenho de Deus, será que isso me identifica com Jesus? A maneira que eu me relaciono com as pessoas, será que me identifica com Jesus? Agora, esta maneira de relacionar é realmente parecida com Jesus, ou essa maneira de me relacionar com os outros é parecida com o mundo inteiro? Hoje nós vivemos num contexto chamado politicamente correto, e vamos chegar lá daqui a pouquinho. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Será que você se parece com Jesus? Será que alguém pode confundi-lo com Jesus? A segunda lição que eu quero tratar com você é que o discípulo de Cristo é odiado pelas trevas por combater o pecado. Ele é odiado pelas trevas por combater o pecado. Imagina bem um homem que está preso e que é mantido preso. Agora, por que ele é mantido preso? Eu quero até lhe chamar a atenção para isso. Veja bem, aqui em Marcos 6, você tem o relato da prisão de João. Versículo 18 diz assim: pois João lhe dizia, não é disse. Disse pode ser uma vez só, mas dizia significa que todas as oportunidades que João tinha, João questionava, João confrontava Herodes. Então ele dizia o que? Não te é lícito ter a mulher de seu irmão. Claro que João aqui não é politicamente correto. É claro que João aqui não é alguém amado
por aqueles com que ele está se relacionando. O texto nos diz que Herodes o mantinha preso e o ouvia, porque Herodes estava preso entre algumas coisas que lhe chamavam a atenção em João, e o temor, porque se ele fizesse alguma coisa contra João, o povo ia achar ruim, porque ele era tido como um homem santo, um profeta de Deus. Agora, Herodes está é bom ouvi-lo, mas é ruim ouvi-lo. Não faço mais coisas porque tem gente que ama esse homem. Só que o texto vai dizer que isso despertou tremendo ódio de Herodias. Olha só o versículo 19. E Herodias o odiava, outro termo que em português também dá a ideia de continuidade. Odiava, era algo constante no coração de Herodias, a ponto de desejar matá-lo, embora não pudesse fazer isso. E, claro, porque ele estava tocando na ferida, ela estava numa vida boa, não sei qual era o relacionamento, a posição social do Filipe, que era irmão de Herodes. Eu não sei qual era ali a posição dele, mas agora ela estava não só numa posição boa, mas ela estava também numa posição social. Ela era a primeira dama. Ela estava agora numa posição que todo mundo olhava e reverenciava. Mas de repente aparece esse homem em nome de Deus dizendo que isso é pecado, que isso não podia fazer, isso não devia fazer, e não dizendo nem a ela, era falado ao Herodes. Mas isso a incomodava. A vida temente a Deus de João Batista incomodava a Herodes, mas incomodava principalmente a Herodias, que não tinha muito a ver com ele. O que nós aprendemos aqui? É que o discípulo de Jesus, a vida dele, quanto mais ele viver para Deus, quanto mais ele viver no Senhor, mais incomodará pessoas. Aquelas pessoas que querem viver no pecado serão incomodadas quando falar sobre o pecado, contra o pecado, quando chamar, quando confrontar, quando desafiar, quando chamar ao arrependimento, mesmo que faça isso com amor, mesmo que faça isso com misericórdia, mesmo que faça isso com graça, mesmo que convide, mas aquela pessoa continuará no pecado e odiará você como servo do Senhor, porque não pode haver comunhão entre as trevas e a luz. Se tem as trevas me amando, tem alguma coisa errada comigo, e não com as trevas, porque ela já está em trevas, já é trevas. Se eu sou um pastor amado pelas trevas, isso tem um sentido estranho, porque ninguém pode ser amado quando confronta as trevas. Qual a razão de matarem a Jesus? Qual a razão de perseguirem Estevão? Se você olhar Atos capítulo 6, após a eleição dos diáconos, e é interessante observar aqui a atenção de diáconos da igreja, olha só o versículo 5, o parecer agradou a todos, a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Interessante porque Lucas dá esse destaque só para Estevão, não dá para os demais, mas diz assim, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha que coisa maravilhosa, o que tem de ruim nisto? É só abençoar vidas. Olha o versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E aí desenvolve agora uma perseguição que culmina no final do capítulo 7 com o apedrejamento de Estevão, porque ele era homem cheio do Espírito Santo.
porque ele estava no poder do Espírito, proclamando o Evangelho e abençoando vidas. Ele não estava diminuindo ninguém, ele não estava tirando ninguém, ele não estava tomando o trono, ele não estava tomando a cadeira presidencial, ele não queria tomar o governo da nação, ele apenas estava pregando o Evangelho do Senhor. E isto foi suficiente para que o apedrejassem. O que Jesus fez? O pecado de Jesus foi dizer o que ele é, que é Deus. O pecado de Jesus foi curar pessoas, foi acalmar o mar, foi expelir demônios, foi ressuscitar vidas. E quando ele anuncia que ele é Deus, isso é suficiente para que os religiosos o conduzam para a sua cruz, assim como por causa de apenas uma palavra ou palavras, não te é lícito ficar com a esposa do seu irmão. Isto é adultério. Ontem Damares e eu estávamos vendo o que parecia ser um debate, mas acabou sendo 3 contra 1. E aí a defensora da descriminalização do aborto disse assim: um grande número de mulheres evangélicas abortam. E aí a outra disse: por ter muitos que abortam, não significa que é certo. Eu digo mais, ainda que todos façam, não aborto só, estou falando em todo tipo de pecado, né? O adultério, hoje muitos, e daí se muitos crentes estão se separando e casando novamente? E daí se está na prática do adultério? E daí? Certo é certo, errado é errado. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. O parâmetro é aqui. É isso que João estava dizendo para Herodes: você está em adultério. E a mulher o odiava a ponto de querer matá-lo, porque ele confrontava. É muito triste quando a gente ouve de algumas pessoas relatos como, por exemplo, a nossa igreja está crescendo porque nós pregamos o amor. Chega de falar de pecado. O povo já está cansado de trabalhar durante a semana toda. Então a gente vai falar sobre amor. Esquece que amor envolve também o confronto do pecado. Mas eu já ouvi isto: o povo está cansado, trabalha a semana inteira, vai para a igreja ficar ouvindo sobre pecado. Mas o discípulo de Jesus, assim como Jesus, ele confronta. Ele confronta, e é uma coisa interessante, porque o que nos acusam é de nos colocarmos numa posição superior a outro. Não, nós estamos no mesmo patamar sem Jesus. Assim como ele foi gracioso para comigo, misericordioso para comigo, ele então pode ser misericordioso para qualquer pecador. Então por isso eu abraço o confronto, porque Jesus é aquele que pode oferecer a libertação das trevas e deste pecado. Então o discípulo de Jesus, ele tem que saber trabalhar essa questão do confronto. Ele não pode dizer tudo bem dependendo da pessoa. Pode ser amigo dele, pode ser familiar dele, pode ser o pai dele, pode ser a mãe dele. Se está errado, está no pecado, está no pecado. Você vai dirigir-se aos seus pais respeitosamente, mas dizendo: olha, pai, o senhor, pela palavra de Deus, está errado, isso é pecado. E precisa se arrepender. Não interessa, aí a autoridade não está em mim, mas ela está na palavra. Certa feita eu ouvi algo que muito me agradou, e depois eu ouvi algo que me tirou um pouquinho a alegria, porque falaram assim, você já ouviu isso, né? Não toqueis no ungido do Senhor. Gostei muito dessa ideia, porque eu falei: agora eu posso fazer o que eu quiser, ninguém pode tocar em mim, né? Mas depois eu ouvi outro pastor dizendo o seguinte assim: na verdade o pastor não tem autoridade, a autoridade é a palavra. Então se eu estou na palavra, eu tenho autoridade. Se eu estou fora da palavra, eu não tenho autoridade. Eu já não posso fazer o que eu quero. Tem que ser o que a palavra quer. Aí complica, né? Porque o velho quer fazer assim. Não é velhidade não, tá, gente? Por favor. É na natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, ela quer fazer a minha vontade. Mas eu não posso fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade que está aqui, na palavra do Senhor. Então a minha autoridade está aqui. A de João Batista estava nas Escrituras, e por isso ele confrontou. E como discípulo do Senhor, sim, nós precisamos confrontar pecadores. Porque somente com o confronto pode haver arrependimento.
e somente com arrependimento há salvação. Primeira lição que nós aprendemos, que o discípulo de Cristo é confundido com o mestre. Pensaram que João Batista havia ressuscitado em Cristo Jesus. Segunda lição, o discípulo de Cristo ele é odiado pelas trevas por confrontar o pecado. Terceira e última lição, o discípulo de Jesus é fiel a Ele até a morte. Imagina você chegando lá e dizendo o seguinte: olha, é o seguinte, Herodias disse que vai matar você. E agora é a oportunidade. O rapaz está vindo aí já com a espada. Era só ele falar assim: não, eu vou retirar o que eu disse e vou abençoar a união matrimonial de vocês dois. Quem sabe poderia resolver o problema. Agora, só que antes de tratar isso aqui, da fidelidade, eu gostaria de tratar com você, só para que você pudesse observar comigo, a mediocridade do pecado, a loucura do pecado. Veja bem, o texto relata que Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Ok, tudo bem. Ela está no pecado, alguém denuncia o pecado, ela fica com raiva e coloca então a culpa em todo mundo, menos nela, lógico, né? Como aconteceu hoje só uma brincadeira, porque eu estava na escola dominical hoje na congregação, e eu citei João 4, 29 a 34, só que na hora eu citar, eu citei João 14. E aí eles ficaram assim: não, foi 14. Eu falei: não, foi 4. Aí todo mundo: não, foi 14. Eu falei: não, vocês querem saber uma coisa? Eu estou falando que é 4. Só vocês, todo mundo, estão falando que é 14. Então a chance de eu estar certo é uma em todo mundo, né? É claro que eles estavam certos, né? Mas eu estava sozinho, achando que tinha falado uma coisa e não tinha falado daquilo. Só levei isso então de brincadeira para mostrar assim, que às vezes todo mundo ouviu uma coisa, só eu pensei que falei outra, e eu estou certo porque eu pensei que falei outra, né? Então aqui, essa mulher, ela pensava possivelmente que ela estava certa, mesmo que eu soubesse que não estivesse certa, ela pensava estar certa. E aí de repente acontece uma festa, aniversário de Herodes. Segundo alguns comentaristas, a dança da filha de Herodias foi uma dança sensual, e isto agradou Herodes. E aí um perigo de você fazer promessa na hora da emoção. Cuidado. Ele promete a ela até metade do seu reino. Até metade. Qualquer coisa que você quiser. Ele não disse o exceto. Ele não separou algumas coisas. Ele disse: qualquer coisa que você quiser, até a metade do meu reino. Agora pensa comigo como que o pecado é uma loucura. Ela vai para a mãe, a filha de Herodias, então, se dirige à mãe. Olha o versículo 24. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Que pedirei? O que você pediria? O que você pediria? Ela podia pedir até a metade do reino. E o que ela pediu? A cabeça de João Batista. Tem lógica isso? Não tem. O pecado, ele é ilógico. O pecado é ilógico. O pecado nos conduz à loucura. O pecado nos conduz a adorar a nós mesmos. O pecado nos conduz a adorar os outros. O pecado nos conduz a adorar posses. O pecado nos tira a oportunidade de ser abençoados para trocar um grande presente, um grande brinde na cabeça de um homem no prato. Mas o texto diz que ela pediu. E olha só, me chamou a atenção disso aqui, porque aqui vai dizer o seguinte, versículo 24. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. E aí diz o versículo 25, no mesmo instante, agora vai comigo para Mateus 14, por gentileza. Mateus 14,
Aqui fala que ele prometeu com juramento, versículo 8. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Bom, quando você tem esta afirmação de instigada pela mãe, você, juntamente com Marcos, e se você depois ir em Lucas, capítulo 9, Lucas 9, você saberá justamente a ideia por trás disso, e aí Lucas trata ele como tetrarca, né? Lucas 9, 7, Herodes, soube tudo que estava acontecendo, achou que era Jesus, outro Elias. Ele disse: eu mandei decapitar João. Quem é este, pois, a respeito de que tem ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Ver Jesus, lógico. Mas ele pensava que era João Batista. Mas o contexto que Lucas, melhor dizendo, não registrou aqui, e que Mateus não registrou com ênfase, e aí então Marcos registra com ênfase. Olha só o que ele registra: no mesmo instante. A ideia é apressadamente. A ideia é chegou, perguntou e voltou imediatamente. Agora, olha como o pecado, ele abrange não só a mãe, mas também a filha, porque a filha, já que ela dançou e já era alguém sensual, então ela deveria possivelmente ter um pouquinho de raciocínio. Ela poderia: por favor, mas peraí, deixa eu pedir uma outra coisa melhor, né? A cabeça de João Batista. Mas ela, instigada, ela trabalhada pela sua mãe, então ela corre imediatamente para pedir aquilo que seria menos ilógico dentro de um grande presente que ela podia pedir, solicitar. E então, diz o versículo 26, que Herodes entristeceu-se profundamente, mas como ele tinha feito a palavra, deu a palavra, ele vai cumprir a sua palavra. E aí enviou logo o executor e trouxeram a cabeça de João. E aí, o que ela fez com ela? Qual o sentido? O sentido é: o pecado é uma loucura. E João foi fiel até a morte. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu amado irmão. Primeira pergunta: você é discípulo de Jesus ou só um aluno de Jesus? O aluno aprende com, o discípulo torna-se igual, ao ponto de ser confundido. Segundo, a nossa natureza é parecida com a de Jesus ou não? O que domina o seu coração? Lembre-se de uma coisa: Jesus disse para os discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ele estava sem comida. Eles saíram para comprar comida. Ele parou com a mulher. Ele identificou-se quem era. Ele operou uma libertação no coração da mulher samaritana. E quando eles chegam, ele está saciado. Está saciado por quê? Porque ele estava fazendo a vontade do Pai. E por isso a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Será que eu tenho a natureza de Jesus? Será que o desejo maior do meu coração é fazer a vontade do meu Senhor? Será que aquilo que Deus determina para mim está acima da minha vontade? Ou eu tenho lutado, confrontado a minha vontade com a vontade de Deus? Terceira pergunta: será que as pessoas reconhecem Jesus em nós? É uma boa pergunta para você fazer diante das circunstâncias. Como Jesus resolveria este problema? Eu estou perguntando isso há 20 dias. Como Jesus resolveria este problema? Amanhã devo retornar à oficina.
E a minha pergunta é, como Jesus trataria o rapaz? Aí eu falo assim, bom, estou lembrado daquele olho por olho e dente por dente, lembra daquele? Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus me diz assim, amar o inimigo e orar pelo que vos perseguem. E aquele que nem inimigo é, então, mais sério ainda, como que eu vou tratar essa circunstância? Como eu vou agir? Como eu vou falar? Agora, eu vou lá e falar, está tudo bem também? Não é isso também. Mas eu preciso saber como Jesus agiria nessa situação. Eu não estou dizendo que faria A ou B, eu estou dizendo que eu preciso que o Espírito Santo nos conduza, nós precisamos que Ele nos conduza nas decisões, nas adversidades, nos convites, nas ações e reações. Será que depois que eu sair de lá, as pessoas me identificarão como um discípulo de Jesus? Ou não? Quarta, será que o mundo, quando eu falo mundo, estou falando das trevas, aquele que ama o pecado, será que ele me odeia porque eu pareço com Jesus? Lembra da história daquele moço que saiu certa feita e bateu no peito e disse, vocês são crentes enjoados, porque eu trabalhei na empresa há 10 anos e nunca ninguém ficou sabendo que eu era crente. Como se isso fosse bom. Recentemente eu ouvi de alguém dizer o seguinte, alguém disse para mim assim, crente bom igual você não incomoda a gente. Quando eu estou falando incomodar, não é que cara chato, não, mas é que cara, pessoa que prega a palavra, que diz, olha, o que você está fazendo é errado. Será que o mundo nos odeia por condenarmos o pecado? Temos que ter cuidado também para não condenar aquilo que não é pecado e aplaudir aquilo que é pecado, dizendo que não é pecado. Então precisamos ter consciência disso. Mas Jesus foi odiado e João Batista foi odiado, os discípulos foram odiados e a igreja é odiada justamente por causa de Jesus e combater o pecado. E eu encerro dizendo, você está pronto para a morte? Você está pronto para a morte? Se chegar hoje para você e dizer o seguinte, o vírus voltou, todo mundo agora fica quieto, ninguém fala mais nada. Se falar de Jesus, vai ser preso. E aí você vai ter que negar esse cristianismo maluco que está atrapalhando a vida dos politicamente corretos. E aí nós seríamos firmes, fiéis? Pensa de repente você ser confrontado com a seguinte decisão de autoridade, tornando isso lei. Quem não negar a Jesus, não pode comprar no supermercado. Imagine você chegando e alguém dizendo para você assim, se você não negar a Jesus, você irá preso, será julgado pelo nosso tribunal, e se você não retratar, será executado. Qual seria a nossa reação? Um discípulo de Jesus é parecido com Jesus, ele é identificado, confundido com Jesus, seu caráter, ele confronta o pecado, e ele é fiel a Jesus, mesmo que isso lhe custe a cabeça num prato. Será que nós estamos preparados para as tribulações que virão? Ou nós amamos demais este mundo, a ponto de abrir mão daquilo que é do Senhor? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos faça realmente discípulos verdadeiros. Que o Espírito Santo atue no nosso coração de tal maneira que a nossa essência seja a essência de Cristo, que a nossa natureza seja tomada pela natureza vivificante, que
Que os nossos anseios sejam anseios de Jesus. Ainda hoje estava olhando, Jesus, antes de chamar os seus discípulos, ele passou a noite inteira orando. Se você olhar o registro de Jesus, constantemente ele está se retirando para ficar junto com o Pai. Só Ele e o Pai. Eu peço a Deus que coloque no seu e no meu coração justamente esse anseio por Deus, essa sede pela palavra de Deus. O desejo de falar com o meu Criador. A oração é a criação argumentando com o Criador, no nome do único e supremo mediador. Que Ele coloque em nosso coração sabedoria, não só para viver santamente, mas para confrontar o pecado, porque muitas vezes nós agimos confrontando, mas de forma equivocada, e eu me incluo nisso. A gente precisa da sabedoria de Jesus. Que Ele coloque isso e renove isso em nosso coração. Que sejamos firmados no Senhor, ainda que o medo venha, ainda que as adversidades surjam, ainda que as afrontas, ainda que as ameaças surjam. Que possamos nos apegar à palavra de Jesus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em meio a tempos difíceis, em meio a momentos difíceis, como Jesus agiria? Eu aproveito aqui para encerrar com esta palavra. Jesus e os discípulos eram sustentados por ofertas de algumas mulheres que tinham uma posse melhor. E ainda assim, Ele conduzia os seus discípulos a ajudar com aquele valor as pessoas necessitadas. Pense nisso. Ajude espiritualmente e ajude conforme toda e qualquer necessidade. Coloquemos-nos em pé. Senhor, é maravilhoso poder chamar-te de Pai. A nossa posição de servo é uma posição privilegiada, porque o reino do Senhor